com a mensagem, mas prometo ser sucinto com as minhas palavras e prometo entregar tudo aquilo que Deus me mandar. Tudo que Deus mandar eu falar nessa noite, estou de pleno acordo com o Pai Celestial, amém? Quem achou que está procurando, quem achou, diga glória a Deus. E quem achou, diga aleluia. Podemos ler, meus irmãos, João, capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 22. João, capítulo 1, versículo 22. Todos acharam, meus irmãos? Então vamos ler. Então eles disseram-lhe: quem és? Repete, pessoal, quem és? Eu vou repetir, quem és? Vocês falam tu. Quem és? Pessoal, quem entendeu? Eu vou falar quem és, você fala tu. Quem és? Mais alto, quem és? Quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àquele que nos enviou. Levante o seu exemplar para os céus e diga: Senhor meu Deus, fala comigo através da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado. Pode bater palma e dizer glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu quero que você volte toda a sua atenção agora para a palavra de Deus. Não deixa nada tirar a sua atenção. Quem promete dar atenção, diga glória a Deus. Então vamos lá. O livro de João, ele é um evangelho universal. Por que ele é um evangelho universal? Porque nós temos evangelhos sinóticos. Aqui, nós estávamos vivenciando 400 anos de silêncio. E veio o evangelho sinótico, que é Mateus, Marcos e Lucas. João não é o evangelho sinótico. João é um evangelho universal, uma carta única. É uma carta que foi escrita bem depois dos outros demais evangelhos. Tanto você pode perceber que no livro de João tem passagens que não se compatibiliza com outros livros. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro você não encontra em outros livros. Por exemplo, Jesus dizendo que é o caminho, a verdade e a vida, você só encontra no livro de João. No livro de João você encontra o relato do João Batista. No livro de João você encontra Israel renunciando à vinda do Filho de Deus, negando, não aceitando Jesus como Messias. No livro de João você vê coisas que você não vai ver em outros livros. Então o livro de João traz para nós o relato de outro João. O relato de outro João. Esse João é o João Batista. Esse João Batista é o mesmo que foi revelado no livro de Isaías, capítulo 3, capítulo 40, versículo 3. Ele é a voz do que clama no deserto. Para mim falar de João Batista, eu vou ter que fazer um pano de fundo. E qual é o pano de fundo sobre a vida de João Batista, pregador? O João Batista é uma improbabilidade. João Batista é um milagre que somente Deus pode fazer. Primeiro, porque o pai dele já era velho e os seus cromossomos já estavam amortecidos. Segundo, a mãe dele era estéril. E terceiro, eles não tinham mais esperança dessa promessa se cumprir. Eles oravam em prol, mas agora eles jamais não acreditavam. E Deus, meus irmãos, é um Deus que sonda coração. Talvez você sabe que tem algo
400 anos de silêncio. Deus não falava por profeta, Deus não falava por Urim, Deus não falava por Purim, Deus não falava por nada. A palavra de Deus foi silenciada, e Deus olhando para a terra, e de repente a palavra de Deus nos fala que tem um homem que veio da tribo de Levi, o último dos sacerdotes, se prontifica para prestar serviço a Deus. A Bíblia diz que ele entra dentro do templo. A Bíblia diz que quando ele entra para dentro do templo, os anjos do céu se levantam. Deus se levanta do seu trono e Deus fala: vem cá, anjo, vem cá, eu estou vendo alguém entrando no templo. Quem é ele? Ele chama Zacarias. Zacarias significa Deus responde. Tem alguém entrando no templo. O que você quer, Senhor, que eu faço? É porque tem 400 anos um anjo que eu não falo nada na terra. Eu quero ter uma voz na terra, e eu acho que eu encontrei uma razão para soltar uma voz na terra. Aí a Bíblia diz que ele entrou, e quando ele vai prestar o serviço de sacrifício perante o altar de Deus, o anjo parou na frente dele, e o anjo falou com ele: eu sei que tem muito tempo que você ora, eu sei que tem muito tempo que você busca, eu sei que você nem acredita mais, mas eu sou a resposta da sua oração. Eu quero te dizer que a sua oração não está em vão, Senhor. Deus vai responder, e quando ele responder, ele vai trazer promessa antiga cumprida. E ele se manifesta e fala: você vai ter um filho. E ele promoção amortecido, sem probabilidade. A época do verão, então a partir de agora você vai ficar mudo. E ele se emudeceu, e ele pegou uma tabuinha e saiu com essa tabuinha para fora. E o povo falava: João, o que você viu lá? Porque, meus irmãos, tem pessoas que não vêm na igreja, mas todo dia fica quem pregou lá. O que Deus falou? Qual que foi a palavra pregada? Que milagre que aconteceu? Não veio para a igreja, mas quer saber. Mas quem está aqui está vendo o anjo, está vendo o poder de Deus, está vendo a manifestação do céu, está vendo resposta de oração. E João, meus irmãos, ele nasce, mas ele não desce no ventre de Maria primeiro, porque não é a índole de Deus. Primeiro tinha que vir o Filho de Deus. O Filho de Deus veio, e depois de 6 meses, a Bíblia diz que Maria subiu até as montanhas da Galileia para topar com a sua prima Isabel. E quando ela topou, a Bíblia diz que João já começou a ser cheio da unção do Espírito Santo desde o ventre de Isabel. O menino mexeu, o menino pulou, ele sentiu a presença de Deus. Tem menino sentindo aqui? Tem João Batista aqui? Está sentindo aí? Quem sente? Quem sente? Quem sente? E caramba, chega a nossa. Aleluias. Aleluias. Só que João, meus irmãos, nasceu em uma época totalmente conturbada. Por que conturbada? Israel tinha vivido 3 grandes cativeiros. O primeiro cativeiro que Israel viveu durou 400 anos, que foi o cativeiro do Egito. O segundo cativeiro que Israel vivenciou durou 70 anos, que foi o cativeiro de Babilônia. Agora eles estavam vivendo um cativeiro legalizado. Por que, pregador? Porque Herodes agora é o presidente. Herodes agora que preside a obra. Herodes agora que faz. Herodes agora que manda. Herodes agora que é. E a história diz que Herodes, meus irmãos, ele tomou frente em tudo em Israel. Em primeiro lugar, ele fez um porco em Cesareia. Em segundo lugar, ele fez uma fortaleza em Massala. Em terceiro lugar, ele fez uma hidromineral em Jericó. Em quarto lugar, ele pegou o templo de Zorobabel, deu uma reforma, colocou logo caravejado, exceto a porta formosa, pois outro para toda parte. Fez uma total reforma do templo, mandou os essênios embora, mandou os
tapete de linho, por embaixo do moldado de ouro, fez coisas lindas para colocar nos olhos, 4.000 homens. E a palavra de Deus nos fala que quando Israel voltou de Babilônia, a arca da aliança não voltou com ele, pela ordem de Abiatar, pela ordem dos sacerdotes que antecederam a eles. Só entrava no templo uma vez por ano, e só uma vez, só o sumo sacerdote podia subir aqui onde eu estou. Só o sumo sacerdote entrava no templo e era só uma vez no ano. Mas agora Jerusalém está testificando 4.000 homens que vinha, entrava aqui, saía aqui, e eles falavam: nossa, 4.000 homens consagrados, mas eles estavam redondamente enganados, porque a arca da aliança não estava lá. Se ela estivesse lá, só deles volver já caia morto, porque o altar é santo. Não é qualquer pessoa que sobe nesse altar e fala por muito tempo, se não for de Deus, ele não fica em pé, ele não prevalece, porque o justo prevalece, mas o ímpio vai gostar até ele entender que as coisas de Deus não é brincadeira. E eles entraram, meus irmãos, e saíram por falar: eles é santo, olha que tanto de homem santo. Enquanto isso, João Batista foi expulso para o deserto. João Batista nasceu numa época em que profeta e nem sacerdote de Deus tinha voz, tinha que falar no deserto. Por que, pregador? Porque aqui é Herodes que manda, aqui é Herodes é que preside, aqui é Herodes é que fala, aqui é Herodes é que põe, aqui é Herodes é que dá. E eu tenho que olhar para Zacarias e falar: a promessa cumpriu, mas o filho dele não tem voz, é profeta, mas não tem voz. Foi para o deserto, vai morrer, vai pegar, lá vai ser esquecido, daqui a pouco ele morre, daqui a pouco ele vem citado. Só que no livro de Lucas, no capítulo 1 e no verso 80, diz que João, lá no deserto, crescia e fortalecia, crescia e fortalecia. Eu quero te dizer, talvez você não tenha autonomia, talvez você não tenha voz, talvez lutando no deserto, mas você vai crescer e vai fortalecer, vai crescer e vai fortalecer, porque o deserto que Deus te manda, ele já tem um recurso para colocar em você. Aleluia. Em contrapartida, meus irmãos, ali no templo de Jerusalém, 50.000 pessoas entravam todo dia para ver os homens bonitos, vestidos de linho, presidindo, pregando, falando, Herodes administrando, servindo, mentindo, fazendo falsa esperança para as pessoas. 50.000 pessoas. E no deserto, pregador, no deserto, as pessoas vinham de todo lado para poder ver João, e a gente de todo canto para ver João. E João estava lá batizando na unção, João estava na unção batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo batizando. Ele falava: eu batizo vocês para a remissão de vossos pecados, mas não sou eu que vou batizar com o Espírito Santo e com fogo. Vai vir depois de mim, cujo eu não sou digno de desatar a correr das suas alparcas. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, mas eu não sou ele. E o povo, meus irmãos, ia chegando, fazendo fila para batizar. A Bíblia diz que lotava a beira do Jordão. Jordão significa aquele que desce. Todo mundo ia despindo do seu eu, do seu orgulho, da sua soberba, para poder batizar nas águas e receber o reino de Deus no seu corpo. De repente, pastor Anísio, a Bíblia nos fala que o templo começou a diminuir a frequência dos membros, onde tinha 50 caiu para 40, de 40 caiu para 30, de 30 caiu para 20, de 20 caiu para 10, de 10 caiu para 50. Epa, cadê o povo? A comida que nós temos é a melhor comida, a apresentação é a melhor apresentação, o templo é o de melhor. Cadê o povo? Cadê a escriba? Cadê o povo? Cadê? Ah, Senhor, o povo está tudo lá no deserto. O que eles estão fazendo lá no deserto? Está tudo ouvindo a pregação de João Batista. Mas o que eles estão fazendo lá?
se tem aqui, lá tem igual. Não. O que tem lá? Mel silvestre e gafanhoto. Mas o que esse povo está fazendo então? Largando um lugar belo como esse para ir para o deserto, para ouvir um maluco falar asneira. O que está acontecendo? Ah, Senhor, eu não sei não. Mas quando ele abre a boca, dá uma vontade de se arrepender, dá uma vontade de chorar. A gente sai de lá transformado. A presença de Deus está lá e está mudando vida. Tem muita gente sendo transformada. Ei, eu quero te dizer que nem sempre o melhor lugar é nomeado por direção de Deus. Às vezes o melhor lugar não é direcionado por derrota humana, porque muitas das vezes Deus tira do lixo para colocar no luxo, mas se for preciso, Ele tira do luxo e manda para o lixo, porque Ele é dono da honra. A nossa honra não vem da direita, não vem da esquerda, não vem do norte, não vem do sul, ela vem de Deus. O homem não tem honra, o homem tem reconhecimento. A honra, a glória, o poder vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus, meus irmãos. O poder, a honra e a glória vem de Deus. E agora eles falam, então como é que vai ser? O que nós vamos fazer com esse homem? Tem que saber quem é ele. Vai lá, procura saber quem é ele, porque esse tem um pote de vazio. O homem tirou a nossa membrazia, o homem desvaziou a cidade, o homem arrastou a cidade inteira para o deserto. Vai lá para saber quem é ele. Aí chegou o que lá e começou a ficar na fila, e de repente até os essênios estavam pregando, até aqueles que foram rejeitados antes de João estavam pregando lá no meio deles. Meus irmãos, eles olhavam assim e via João Batista na unção, e nem eles fazer o que o rei mandou fazer, eles sentavam e ficavam ouvindo a pregação. Aleluia, Jesus. Eles sentavam e ficavam ouvindo a pregação. Sabe por quê? Porque tem muita gente que às vezes não concorda com o seu ministério, tem muita gente que não concorda com a sua chamada, tem muita gente que não concorda de você ser um obreiro, de você ser um amigo, de você ser um tangedor da igreja. Concordar não tem problema, não precisa, mas respeito tem que respeitar, tem que dar honra para quem tem honra. Eles tinham que sentar e respeitar o homem, porque a presença de Deus não é dele. Aí a pregação acabou. Alguém chega para João e fala: João, quem que é você? Você está pregando demais. Você está. O seu nome repercutiu. O seu nome está nos quatro cantos da cidade. Está todo mundo querendo saber quem que é você. Até o rei quer saber quem que é você. Quem que é você? Quem que é você, João? E João falou assim: eu não preciso falar meu nome, porque quem tem chamada não precisa de ter nome, quem tem chamada não precisa de apadrinhamento, quem tem chamada não precisa do nome dos cartazes, não precisa do presidente, não precisa de ser nomeado por autoridade eclesiástica, civil ou militar. Quem tem chamada, quem tem unção, não precisa revelar o nome. A presença já faz a diferença, a chegada já demonstra que tem Deus. Mas você tem que ser quem? Você é Cristo? Não, eu não sou Cristo. Você é Elias? Não, eu não sou Elias. Quem é você, irmão? Nós temos que falar com ele. Eu sou a voz que clama no deserto. Quem é a voz que clama no deserto aqui? Tem um deserto aqui, meus irmãos, e tem muita gente no meio dele. Deserto não é sinônimo de esquecimento. Deserto é a escola do Senhor, e tem muitas pessoas no deserto que já tem voz para falar. Você fala? Você está falando? Recalabaxandarácia. Então, meus irmãos, João, ele chegou na humildade, impactou o lugar, conquistou a confiança de todos e conseguiu colocar o reino de Deus na vida das pessoas. Mas o que tinha no João? Ele falava bonito? Não. O que ele falava? Raça de víbora. Quem nos ensinou a fugir da era futura? Raça
raça de víbora. Víbora? O que é víbora, pregador? Cobra. O que é cobra? Serpente. A Bíblia fala serpente. Mas por que ele chamou eles de serpente? Porque foi a serpente que enganou a Eva. E a Bíblia, percorrida por todo o Velho e Novo Testamento, 65 vezes, não, 265 vezes, você vai encontrar a palavra serpente. Por que, pregador? Porque todo dia você já levanta com a serpente no seu vácuo. Você levanta a serpente que quer inspirar a sua fala, a serpente quer inspirar seu olhar, a serpente quer que o seu ouvido seja aberto para o serviço dela, a serpente quer que você tenha um coração odioso, a serpente quer que você denuncia, a serpente quer que você chame a polícia, quer que você fazendo as pessoas ser condenadas, porque o intuito da serpente é danificar, é se integrar, é sentir melhor, é achar melhor, é ter prazer no que faz. Então como é que vai fazer, pregador? O ano inteiro tem serpente, mas a palavra de Deus também fala que na palavra de Deus do Velho e Novo Testamento tem 365 vezes a palavra não temas. A serpente levantou, não temas. A serpente está no seu corpo, não temas. Por quê? Porque eu te ajudo, porque eu te revisto, porque eu te renovo, porque eu te transformo, porque eu te cubro, eu te guardo, eu faço de você uma nova criatura, eu coloco o meu reino em você. Porque o homem que recebe o reino de Deus, o Senhor Jesus diz que ele é como se fosse uma casa edificada na rocha. Meus irmãos, tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que representam João, que são cheios de Deus, da unção do Espírito Santo, mas tem aqueles que também são cheios da serpente. Isso não é heresia. Está lá no livro de Malaquias, capítulo 3, e no versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Como que Deus taxa essa sua situação? Um fez a sua casa no monte de areia, veio a chuva, veio o vendaval, veio a enchente, e tomou aquela casa e caiu, e grande foi a queda. E o outro, pregador, o outro fez a casa na rocha, veio a chuva, ele não caiu, veio a tempestade, ele não caiu. O carnaval, estava todo mundo de mão erguida dando glória. No Natal, vigília, no Natal teve vigília na igreja, a meia festa do rodeio do boiadeiro, ele estava porque 365 dias do ano. Você está na rocha, ninguém está na rocha, não troca Jesus Cristo por prazeres momentâneos. Se você está na rocha, Deus vai derramar poder e a sua vida será extraordinária. A unção de você vai pegar nas pessoas que estão na sua retaguarda. Ai, meu Deus do céu, está gostoso, a cachoeira de poder está nadando, mas acabou meu tempo. Acabou meu tempo, meus irmãos. Quem é ungido tem que respeitar também o tempo, porque nós ainda estamos dentro do crono. O tempo do homem é o crono. O tempo do homem é limitado. Portanto, Deus falou que a 70, 80 passou de ceifado, mas o tempo de Deus é o Kairos. O que é Kairos, pregador? É o tempo eterno. O culto vai acabar aqui, mas você vai mastigando tudo que você viu, refletindo a sua vida e começando a colocar o que tem que ser colocado no lugar, começando a colocar a sua vida no lugar, porque você é uma voz que clama no deserto. O mundo está cheio de gente vazia. Você entra nos palcos, está lotado de gente. Você entra nas lojas, lotada de gente. Você olha para a cidade, tropeçando pessoa na outra, e você vê todos vazios, todos precisando ser preenchidos pela bendita presença do Espírito Santo. Não foi para ficar sentado no banco da igreja que Deus derramou unção na sua vida, porque membro de banco é prego, e prego que se destaca martelada na cabeça dele. Mas você não nasceu, não foi chamado para martelada, está escrito em
sua vestimenta e nunca deixe faltar sobre a sua cabeça um precioso óleo. Que óleo é esse, pregador? É a unção que foi derramada em João, está sendo derramada em você nessa noite. Pega aí, pega aí, pega aí. Isso. Recebe aí a unção de Deus agora. Amanhã você vai levantar o nome de João Batista. Amanhã você vai começar a incomodar o inverno, porque amanhã Deus já vai levantar você com grande unção para pregar na sua escola, para pregar no seu trabalho, para pregar na sua vizinhança, para pregar na sua casa, no seu trabalho. O seu primeiro ministério é seu lar, sua família. Ai, meu Deus do céu. Aquilo que eu não falei, que o Espírito de Deus permaneça a falar. Senão eu não falo, da vigília. Da vigília. Amém? Aquilo que eu não falei, que o Espírito de Deus permaneça a falar. Que Deus continue honrando, abençoando. Pega tudo que foi falado, se é que você conseguiu discernir tudo, e coloca no seu rol de atencionamento. Dá atenção para tudo que foi falado e bate palmas e dê glória a Deus. Aleluia.